Oi, Missões e Lovers! Então, hoje a gente vai dar continuidade no tema nomes e vamos focalizar aqui no continente africano. Eu venho de um lugar que celebra, assim, o momento de nomear uma criança, né? Que pensa, que tem ali as suas tradições, os seus critérios para escolher esse nome. Mas no meu caso, que não tenho filho e sou a caçula da minha família, nunca fez parte da minha tradição, assim, participar desse momento de escolher nome de um filho, né? De um membro da família. E aí fui atrás, assim, de amigas que são mães. Perguntei para elas quais critérios elas usaram aí para escolher o nome dos filhos. E apareceu de um tudo. Você pode escolher homenagear um antepassado querido, um ente querido. Você pode homenagear, por exemplo, dois avós, duas avós. Então, uma que chamava Maria, outra que chamava Luísa. E aí, a criança, a neta, vai se chamar Maria Luísa. Você pode escolher também a partir do apelido que essa pessoa, normalmente menina, vai ser chamada. Então, a Maria Luísa vai ser Malu. Então, Isabela, Bela, Belinha, ou Eduardo, Dudu, Edu. Pode também ser uma homenagem a uma celebridade, né? Também líderes religiosos ou às vezes santos. As novelas brasileiras, elas têm muito peso, né, nessas horas. Pode sim escolher nome pensando no significado nesse nome, no que esse nome quer dizer. Eu tenho inclusive amiga que esperou o neném nascer para olhar para o rostinho dele e falar assim: olha, você se parece com um nome tal, vai ser esse o seu nome. Então, os critérios são múltiplos. E eu tava conversando com a minha prima Adriana e ela chamou atenção para uma coisa muito interessante. Hoje em dia, o chá revelação, ele tem mais importância do que o chá de bebê. Ou seja, você celebrar, saber o gênero deste neném, dessa criança, é mais importante do que qualquer outro aspecto, né? Então, assim, você tem gente tingindo cachoeira. Cachoeira. Saber o gênero da criança acaba tendo muito mais holofote do que uma cerimônia para o nome dessa criança. Na cultura iorubá, por exemplo, existe uma cerimônia especificamente para você apresentar essa criança e o nome para a família e para a comunidade. Não existe isso de você perguntar para um neném que nem nasceu, ou seja, o neném está na barriga da mãe, e aí você fala assim, como é que é o nome? Já escolheu o nome? Sabe, qual o nome? Não existe, não existe, porque é uma celebração, né? É uma cerimônia, faz parte daquela cultura. Antes disso, vai ficar a mãe e a criança lá, assim, recluso, em casa, e aí vai ter lá o momento de você apresentar essa criança e o nome para aquela comunidade. E assim, mesmo com tudo isso, né, sendo um país que celebra, que se importa, que tem tradição ao nomear uma criança, eu não estava preparada para o arrebatamento que foi experienciar e entender a relação que os africanos têm com o nome. Assim, é difícil estar preparada para a África de qualquer maneira, a gente de outros continentes. Foi comovente, assim, foi bonito, sabe? Acaba que cada país africano vai ter suas peculiaridades, mas tem um fio condutor comum. A relação com o nome, ela é mais profunda. Os nomes, eles são portadores de cultura, de tradição, de ancestralidade. Eles contam histórias de luta, de dor, de amor, de esperança. Eles traçam projetos de vida, de legado, idealizado, mentalizado, delineado por uma família, por uma comunidade. Nome não vai ser uma simples forma de identificação. Pouco. Nome em África faz com que as pessoas sejam poesias vivas, poesia em movimento, poesia andante. Pessoas com narrativas com muito mais camadas, com mais complexidade. Uma cultura muito pautada na tradição oral.
E é uma cultura que a palavra, ela tem uma importância absurda. Então você não vai nomear uma criança de qualquer jeito, né? Eu fui bem desavisada em relação aos nomes, né? Tava tal qual aquele meme do John Travolta mesmo, assim, assim, sabia de nada, nada. E aí eu comecei a dar aula durante a pandemia, online, e os alunos não ligavam a câmera, não ligavam o microfone, então era difícil, assim, escutar os meninos, ver os meninos, esse tipo de coisa era bem complicado, assim. E aí eu tinha uma aluna que se chamava Leborran. Eu tinha uma vizinha que se chamava Mary. E aí, assim, abrindo um parênteses, uma aluna que eu fiquei um semestre inteiro chamando de Lebogang, e aí, né, os brasileiros aqui vão entender por quê. Olha que essa grafia, gente. Fiquei um semestre inteiro chamando de Lebogang, aí um dia, assim, por um, sei lá, é Deus colocando a mão, eu separei eles em grupos, e aí eu fui lá, eu fui em cada sala individual. No momento em que eu cheguei no grupo dela, assim, eu escutei eles conversando entre eles e alguém falou assim: Leborran, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei assim: mas o seu nome é Leborran? Mas é com G. Eu me pedi mil desculpas, assim. Eu falei: olha, eu sinto muito, eu realmente não sabia. E aí depois que eu fui entender que o G vai ter esse som de R, por isso que o nome da província que eu morei é Gauteng, né, e não Gauteng, por exemplo, né. Essa aluna, fecha parênteses. E aí essa aluna, uma aluna mulher, beleza. Aí eu peguei um Uber ou um Bolt, não sei, porque na África do Sul são esses dois, Uber e Bolt. E aí o motorista lá, Leborran, assim, uai, será que é um nome unissex? Pensei. Aí voltei pra aula, falei assim, Leborran, então, aqui, minha linda, esse nome é unissex? Foi um diálogo muito difícil. A comunicação não estava acontecendo. Então eu não sabia se era por uma deficiência da minha gramática ali no inglês, se era um vocabulário, eu não sabia o que estava acontecendo. Até eu entender que para ela não estava fazendo sentido a minha pergunta. E não faz sentido porque basicamente todos os nomes são unissex. Porque eles não são sobre nome de menino e nome de menina. Eles são sobre significado. Então, por exemplo, se eu quiser chamar alguém de amor, não importa, eu vou chamar homem ou mulher de amor, de luz, de esperança, de qualquer coisa. Não tem a ver com gênero. Então, na África do Sul, os nomes têm significado. Leborran, no caso, significa seja grata, seja grato. Em Tswana. E a partir daí se tornou um ritual eu perguntar para todo mundo que eu conhecia o significado do nome. Primeiro, porque eu ia aprendendo palavras novas em diferentes línguas. Então eu aprendia vocabulário. Então amor, lerato, tando, luz, lesede, qualquer coisa com cane, cane aí diferentes variações. Felicidade, boitumelo, tabang, flor palesa, chuva, mapule, pula. E aí tem um que ó, todo brasileiro vai conhecer, que é Jabulani, que significa felicidade, seja feliz. O segundo motivo de eu perguntar para todo mundo o significado do nome deles é que eu fui reparando que a pessoa, de alguma forma, ela era aquilo que o nome dela significava. Se não pelo lado luz, pelo lado sombra. Então, por exemplo, Tabeng, que é montanha. É um cara super firmeza, assim. Mapule, que significa rainha da chuva. Ela parece. Sabe quando tá chovendo lá fora, mas você tá dentro de casa no quentinho? Normalmente ela tem essa energia. Só que quando é pra ela ser tempestade, ela é tempestade. Tem Carabo, por exemplo, que é resposta. Essa pessoa, por exemplo, não é que ele chegava com as respostas, faça isso, faça aquilo. Não, era muito louco, porque de repente ele falava, tava ali trocando ideia com ele, e aí de repente ele falava,
O céu tá azul. E aí me vinha um clique absurdo de uma situação que ele nem sabia, que eu nem tinha falado com ele, mas aquilo que ele falou foi a resposta para alguma coisa que estava ali sendo um impasse na minha vida. E ele nem percebia, né? Mas de alguma forma isso era recorrente. Ser exposto ali, né? Ao amor o tempo inteiro, à alegria o tempo inteiro. Gente, eu conheci um tabang, que é a alegria, mas que pessoa feliz, assim. Então, sabe? Ou a pessoa, ela era ali exatamente aquilo que aquele nome significava, ou ele estava pelo avesso. Eu tive embates, assim, com um congolês por causa de nome, inclusive. Eu sou estrangeira mais exótica, né? Eu não sou uma estrangeira africana. Brasileiro lá não é tão comum assim. E as pessoas querem conhecer, querem conversar, eles vão ali saber quem que é o outro, né? Salbona, que é o cumprimento, né? É o oi, é o cumprimento Zulu, que significa eu te vejo. Então, assim, eu tô te vendo, velho. Vamos ver quem é você. Então, vinham conversar comigo muitas pessoas mesmo, sabe? Cara, a minha capacidade de memorizar nome de 200 pessoas, e não é um nome fácil, não é como se eu estivesse memorizando Pedro, Paulo, João, não, esses nomes aqui que eu falei pra cima, e esses daqui ainda são os fáceis, porque tem os difíceis, os que estão cheios dos cliques, sabe, assim, então realmente era um negócio muito difícil, era custoso pra mim. Eles conheciam uma pessoa que era eu tava conhecendo 500, realmente era difícil, não era pouco caso. E ainda tem a ver com a minha forma de aprendizado, pra eu aprender bem, eu preciso ver a coisa escrita, então não é você me falar que seu nome é Carriço. Você vai falar que é Carriço, vai escrever. Dependendo de onde você tá, isso é impossível, é inviável. Você não vai ficar escrevendo. Não, São Tomé é total, cara. Eu tenho que ver pra crer, pra entender, sabe? Complicado. E aí, esse congolês, ele veio trocar ideia comigo, assim, chateado mesmo. Ele falou assim: olha, deve ser a 5ª vez que eu te falo o meu nome. Como é que você não lembra meu nome? Porque isso, o nome tem uma importância gigantesca. E eu não tava lembrando das coisas mais importantes ali pra ele. Ele é o nome dele. Cara, a gente ficou conversando, eu fiquei tentando argumentar. Eu falei assim: olha, falei isso tudo aqui que eu falei, é difícil pra mim, muitas coisas, nananã. E aí eu perguntei assim: o que significa seu nome? E aí ele falou: perdão. Aí eu falei assim: ah! Aí eu só fiz assim. Ele sacou o que eu fiz, porque eu falei assim: tá invertido, você não consegue perdoar, né? A sua dificuldade é de perdoar. E depois disso, porque aí ele sacou, aí ele ficou super de boa comigo, ele ficou meu amiguinho, né? Beijo. Eu já vi gente mudar completamente de comportamento quando o assunto era nome. Teve uma vez que eu entrei num Uber, o motorista tava super simpático, comunicativo, e aí eu perguntei o significado do nome dele. Eu não lembro qual que era o significado, mas era uma coisa ruim, assim. Não era tão comum casos assim do pessoal reclamando do significado do próprio nome, mas aconteceu comigo algumas vezes. E pela facilidade, pelo costume, pela escolha que eu tenho de olhar as coisas, né, com um copo meio cheio, né, tentar sempre ver o lado positivo da coisa, eu conseguia trazer perspectivas interessantes para a pessoa, né? Tinha uma menina que o nome dela tinha a ver com destruição. Ela foi falar o significado para mim meio envergonhada, achando ruim e tal. E eu tentei mostrar para ela o tanto que é importante esse aspecto da destruição. Assim. Eventualmente, o que a gente precisa é destruir versões antigas nossas, né? Para reconstruir de forma saudável, por exemplo. Deu super certo com essa menina, assim. Ela passou a ver beleza naquilo. Foi bem legal. Mas esse moço não teve jeito. Eu não conseguia ver nada de positivo naquilo. E foi a primeira vez que eu vi alguém entrando na justiça para mudar de nome. Não sei que fim deu, mas foi muito impactante para esse moço. Ele saiu do modo simpático e foi pro modo ressentido assim. Dava para ver a mágoa. Ele não conseguia entender o porquê que o pai dele fez aquilo com ele. Ver o copo meio cheio não é só uma abordagem poliana da filosofia gratiluz, não. Tem a ver com a gente estar num mundo dual mesmo, né? Tem o bom, tem o ruim, tem o feliz, tem o triste, tem o rico, tem o pobre. Vai ter ali, ó.
se esforçando dá pra ver coisa boa, né? E tem um nome super importante na África do Sul que poderia entrar nessa lista aí de nomes problemáticos, né? Que é o nome do Nelson Mandela. Mandela, me desculpa, tá bom? Roliçaça. Que é um nome roça, que significa puxar o galho de árvore, só que em linguagem coloquial significa the troublemaker, o bagunceiro, assim, é o que vai causar problema. Ele causar problemas foi exatamente o que conseguiu libertar a África do Sul ali do apartheid. Então aqui a gente termina a primeira parte dos nomes em África. Esse vídeo continua com mais informação sobre o continente. Missões e Lovers, e aí, gostaram do vídeo de hoje? Se gostou, compartilhe o vídeo, né? Manda para alguém que se interessa aí sobre cultura, sobre África do Sul. Vamos deixar esse papo gostoso rolando. Beijo.